tarde grande do Senhor Jesus Cristo amado. Que Deus continue te abençoando, continue ungindo a sua mente, seu coração. Que Deus continue abençoando o seu lar. Hoje nós vamos meditar num livro maravilhoso, a qual o Senhor nos trouxe até aqui, para nós continuar fazendo a vontade do Senhor. Nós hoje vamos meditar no livro de Zacarias. Não sai daí. Enquanto roda a vinheta, tu vai lá rapidinho, clica, compartilha, faz o que você quiser, que hoje a bênção é completa. Deus abençoe. Olá, voltei! Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Espero que você esteja muito bem com tudo isso que nós vamos compartilhar aqui hoje. Hoje, irmão, eu vou falar um pouquinho sobre o livro de Zacarias, porque a qual o Senhor também me direcionou hoje, através do Espírito Santo, de estar meditando, vendo quanto o Senhor fez para que Zacarias fosse, a distorção disso tudo, desvendar, desbradar todo esse esquema, entendeu? Dentro da palavra de Deus. Irmão, às vezes a gente fala esquema, não é porque é gira, não. Tá? É porque a gente vai vendo como foi esse contexto foi montado para Zacarias chegar a esse momento de falar. Eu estou falando da primeira parte do capítulo 1 do livro de Zacarias, porque justamente a qual ele está falando para o povo vir ao quê? Ao arrependimento, para que venha se arrepender. Às vezes a gente fica assim, poxa, como é que eu posso me arrepender se eu mesmo não me reconheço o meu erro? Como que eu posso me arrepender se eu mesmo não estou conseguindo chegar do outro lado, enxergando aquilo que o Senhor está querendo me mostrar? E muitas das vezes a gente não entende o que Deus realmente está querendo nos dizer. Mas o Senhor fala bem claro assim para a gente, que nós precisamos a cada dia descer. Ah, irmão, mas descer para onde? Descer nas profundezas, se humilhar ao Senhor em todo momento. Aí eu vou entendendo que o próprio nome de Zacarias, vai nos dizer o significado dele, que o Senhor se lembra. O Senhor se lembra. Olha o significado do nome de Zacarias. Então você vai entender que esse profeta Zacarias, ele, no período de 520 até 480 a.C., eu vou passar aqui uma colinha que eu peguei aqui para a gente poder falar um pouquinho, o reinado de Dário, que foi, período de setembro até ali de outubro, até outubro de setembro, 29 de setembro de 522 até mais ou menos 486 de outubro, antes de Cristo, o jovem começou a profetizar. Então, Zacarias não era qualquer um. Zacarias não era um profeta que era meia tigela, meia boca. O Zacarias falava aquilo que realmente o Senhor mandava ele falar. Se era para profetizar, ele tinha que profetizar. Zacarias tinha visão? Tinha visão. A gente mais para frente vai debater um pouquinho sobre essas visões também em outro vídeo. Mas o que o Senhor está mandando falar agora é de exortação ao arrependimento desse primeiro capítulo de Zacarias. Tá? Então, esse primeiro capítulo ele vai dizer bem claro. Eu estou aqui com a Bíblia também. Tá? Para vocês entenderem melhor o que estou falando. No 8º mês do 2º ano do Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Idô, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejas como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras,
mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais, e eles tornaram a dizerem: assim como o Senhor dos Exércitos fez, intenção de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele tratou. Amém? Então, meus queridos amados irmãos, a meditação dessa palavra, ela vem bem clara para nós. Ele já começa a dizer que no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor a profeta Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido, dizendo. Então quer dizer, o Senhor já está chamando Zacarias para começar a fazer um grande avivamento através das profecias que o Senhor foi entregando a ele. Mudanças veio para acontecer agora? Não, há muito tempo. Mas Zacarias achava que não estava pronto. Mas Zacarias achava que tudo estava indo de água abaixo. Mas o Senhor começou a tratar com Zacarias diferente. Começou a trazer a visão a Zacarias por meio de intermédios da sua revelação, falando com ele. Então o Senhor falava com Zacarias. E Zacarias era muito jovem quando ele começou a profetizar. Então Zacarias, ele não sequer deixou se levar por qualquer vento que vinha. E eu vou dizer para você, aqui, ó. Provavelmente o mesmo personagem mencionava por Jesus em Mateus 23 e 35. Seu avô era Ido. Quer dizer, parece que os dois eram da mesma linhagem. Né? São coisas muito parecidas que eles tinham. São coisas muito parecidas. Mas quando o Senhor falou para ele, diz assim, o Senhor, olha o que Zacarias falou, o Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Quer dizer, a oração de Zacarias aqui era uma conversa de diálogo com Deus, falando que Deus estava desgostoso com os seus pais. Mas o Senhor dos Exércitos, ele falava bem claro. Portanto, diz-lhes assim: diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que é isso, irmão? Primeira parte, ele já vem dizendo bem claro, portanto, ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor. Quer dizer, volta para mim. Volta para mim com o seu primeiro amor como você nunca tivesse me conhecido. Volta para mim como se você não tivesse nunca tido um contato, nem sequer ouvido a minha voz. Volta para mim. E fica atento aos meus sinais. Que eu, olha aqui a segunda parte que ele fala. Que eu, olha aqui. Tornarei para vós. E voltarei para você. E voltarei como você está neste lugar. Diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 4, ele vem explicando bem claro para nós assim. E não seja como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Quer dizer, a primeira parte ele está dizendo: não seja como os primeiros que foram profetas que não deram ouvidos, que clamavam, mas não deram ouvidos o que o Senhor estava falando. Falavam, mas sequer falava de Jesus. Sequer falava de Deus. Então ele falou: vamos se converter dos nossos maus caminhos. E a volta que Jesus deu, um momento que o próprio Zacarias custou para entender isso. Ele procurou entender: vou para aqui, vou para lá, vou para ali, vou estar vendo como é que é isso. Não, meus pais estão difícil para entender. Deus foi muito mal com meus pais. Não, meu filho. Não é. É porque o pecado estava batendo demais naquela terra. Muitas coisas estavam acontecendo de errado naquela terra. E aí foi obrigado o Senhor a trazer a exortação a Zacarias. E o Senhor, ele fala bem claro. Olha a colinha que eu vou passar para vocês. Quando ele fala de arrependimento. O arrepender significa simplesmente mudar de ideia e assim transformar o modo como você vive e pensa e age de maneira diferente de antes. Arrepende-se significa afastar-se dos padrões e prática pecaminosa e voltar-se para Deus, a fim de viver de maneira reta no poder do Espírito Santo. Arrependimento está na essência da mensagem de Zacarias, a qual ele levou o povo de Judá no século 6 a.C. Então você vai entendendo que às vezes, irmão, a gente não precisa falar de arrependimento. Ah, poxa, eu vou me arrepender para quê? Hoje eu não me arrependo. A humanidade está desse jeito. Tá? Não quer se arrepender, não quer saber de estar fazendo a vontade de Deus. O ego está saciando mais, está crescendo mais, é tudo eu falo melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e acha que já sabe de tudo, mas não sabe de nada. Aí eu tenho muito tempo de casa de Deus, eu tenho muito tempo sendo crente, eu sirvo esse ministério há mais de 20 anos e está nesse baragodece, mas nunca se arrepende aos seus erros. Nunca volta ao primeiro amor, como era antes. Mas aí, quando ele chega aqui no 5, ele vai dizendo o quê? Vossos pais, onde estão eles? E os profetas que viveram eles para sempre? Quer dizer, essa é uma pergunta. Aonde estão os vossos pais? Nem ele sabia onde estavam os próprios pais dele. Mas Deus não revela isso para ninguém. Por quê? Porque justamente os pais dele são passados. Como os outros profetas passaram. Não passaram os outros profetas? Viveram, fizeram aquilo que Deus mandou eles fazer. Às vezes alguns fizeram coisas erradas e saíram fora do padrão que Deus estava mandando eles fazerem. Mas Deus trouxe eles de volta para entender. Zacarias disse aqui, ó: contudo as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas meus servos não alcançaram aos vossos pais. Eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim eles nos tratou. Então quer dizer, volta aqui, meu irmão e minha irmã. A obra não é feita como você quer.
A obra não é feita porque você fica achando que é você que tem que dominar a obra. A obra de Deus é feita através, dirigida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se não houver o Espírito Santo de Deus, nada vai ser concretizado conforme você quer. Aleluia! E muitas das vezes, você vai entender que justamente a obra não anda conforme a vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Muitas das vezes precisamos de uma mão amiga, humana, para poder dar um empurrãozinho. Às vezes, tem obra que é dirigida só por mulheres, sem preconceito, sem ser machismo nessa situação, para você entender melhor, porque às vezes o homem está ficando relaxado no meio de fazer a obra de Deus. E quando é para fazer a obra de Deus, está fazendo relaxadamente. Aí acha que as mulheres chegaram para dominar o púlpito da casa do Senhor, que as mulheres chegaram e fica brigando com as mulheres, ah não, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Para com isso. Enquanto lá no início a gente vai entender que existia uma mulher que ela era pastora de ovelhas. Ah, irmão, mas eu não entendo isso, mas eu não sei como é que é isso, porque a mulher não nasceu para ser pastora, a mulher não nasceu para ser isso, a mulher não nasceu para ser aquilo. Mas Raquel era pastora de ovelha. E vocês vão entendendo que as coisas não é do jeito que a gente quer, não, irmão. Não era. E eu fui estudando muito isso para me entender melhor, que justamente o Senhor trabalhou muito em dizer muito isso comigo. E eu falei assim, realmente aconteceu isso. E para onde é que nós estamos olhando? E para onde que nós estamos entendendo? Se justamente o Senhor chamou você para fazer uma grande obra. E quando nós vamos entender que o próprio Zacarias, aqui no capítulo 1, na primeira parte, porque foi dividido em 3 partes isso daqui, esse contexto, para se arrepender, não é porque a gente tem que ficar aqui o tempo todo achando que isso não vai acontecer. O Senhor está falando, eu estou chamando para um arrependimento primeiro. Arrependei-vos. Porque quando o Senhor fala para se arrepender, irmão, o Senhor Jesus também falou. Arrependei-vos porque é chegados o que o reino dos céus. E se nós não começarmos a se arrepender a partir de agora, para almas virem aos seus pés e se converterem de verdade, nós não vamos conseguir ganhar esse mundo. Porque a força maligna que está aí nesse mundo está vindo com uma força para destruir altares da casa do Senhor. Um desfase grande está chegando. Uma nuvem negra está se aproximando da casa do Senhor, das igrejas. Por quê? Porque os servos do Senhor não estão se arrependendo mais. Estão saciando o meu ego. Hoje eu tenho um bom trabalho, hoje eu tenho um bom emprego, hoje eu tenho uma boa família, então eu não preciso que se lasque todo mundo que está na arraial da casa do Senhor. Não é assim, irmão. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para você ficar pisando no seu irmão e nem humilhando. Porque o Senhor fala bem claro. Eu não faço acepções de pessoas. Depois você quer brigar. Ah, porque estão querendo mandar no altar, estão querendo pisar no altar. Irmão, cuidado com o que você fala. A palavra, ela entra, ela penetra dentro de si
e começa a mudar os contextos das coisas. Mas preste bem atenção que eu vou falar aqui para você bem claro. Preste bem atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está lendo a palavra do Senhor, ela diz bem claro para nós. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca do homem. É o que sai. Nós temos que tomar cuidado muito com isso. Às vezes a pessoa está pensando só em namorar. Às vezes o homem está pensando só em fazer sexo. Às vezes só quer saciar a carne. Mas a carne é pecaminosa. Ah, irmão, poxa, pastor, poxa, obreiro. Ai, a carne é tão fraca. Ai, mas eu inclinei para o lado da carne, sim. Se a gente não tomar cuidado, essa inclinação da carne nos leva à morte. Morte física, morte espiritual, a mente fica toda cauterizada, preocupada com o que não é para fazer, e Deus não quer mais isso nas nossas vidas. Deus não quer que a gente fique igual doido, igual louco, correndo de um lado para o outro, achando que tudo está certo. Até ontem, você cantava maravilhosamente, entra na minha casa, né? Faça um milagre em mim. Até ontem, você falava que a vida era do mestre. A minha vida é do mestre. É tudo isso. Agora, a gente pega e fica contando coisinhas picuinhas, dando desculpa para coisas que não é mais da parte do Senhor. O altar da casa do Senhor, a todo dia precisa ser revestido pela santa palavra do Senhor. Às vezes fica falando assim, poxa, vai pregar na sua igreja, vai falar na sua igreja, vai lá não sei o quê. Mas não é, irmão. Às vezes a gente faz aqui um vídeo, uma mídia, para expressar a palavra para aqueles que não têm vontade nem de entrar na casa do Senhor. Às vezes está doente em cima de uma cama, em cima de um leito, mas aí tem um celular que pode usar o YouTube, usar outros tipos de canais para poder ouvir a palavra de Deus e ser alcançado pela palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo com o homem? A ignorância do homem está matando a palavra do Senhor, que está querendo chegar do outro lado naquele que está enfermo em almas. Tem doenças que não é para a morte. Tem doença que é física, mas o Senhor está tratando, vai ser curado a qualquer momento. Mas tem doença que vem que é para a morte, que se deixar viver, não vai conseguir. Lembra do rei Ezequias? Estava com a doença lá em cima da cama, mas pediu ao Senhor para viver mais 15 anos e só viveu derrota, desgraça, derrota, que não tinha mais o que falar. Então, o próprio profeta Zacarias, ele veio para falar arrependimento. Agora vamos exortar esse arrependimento, levar o povo a arrependimento, se arrepender dos erros deles, dos pecados deles, porque chegou o momento de eles se converter. Vamos mudar esse quadro, vamos mudar tudo isso aqui. Tem gente que só quer viver naquilo ali. Eu aprendi assim, eu quero assim. Eu nasci assim e você assim. Irmão, às vezes temos que tomar muito cuidado com tudo que nós fazemos, com tudo que nós falamos através de um canal. Seja até mesmo nós em cima do altar do Senhor pregando a palavra do Senhor. Às vezes a gente estamos num estúdio, estamos num ambiente fechado, estamos num ambiente falando de Jesus, mas sabemos que a presença de Deus está no ambiente. E como há uma mudança atrás da outra. E o Senhor fala assim, não é tempo mais da gente se revestir de bagunça. De coisas que não agradam mais o Senhor. Poxa, Leandro, se eu soubesse, eu estava assim como você. Mas eu parei de ouvir a voz de Deus. Eu não tenho mais essa sensibilidade que você tem. Eu não consigo mais
chamar o Senhor de Senhor. Eu não consigo mais chamar Deus de Pai. Eu não consigo mais falar como você está pregando aí. Eu perdi aquela essência de meditar de dia e de noite a palavra do Senhor. Eu perdi aquela essência, sabe, de falar mais do Senhor para os seres humanos, que Jesus te ama, que Deus quer te ver bem. Eu não consigo mais fazer aquela mediação como os profetas antigos faziam. Chamar o povo a arrependimento. Eu não consigo mais abraçar os de dentro da minha casa. Eu não consigo mais falar de amor para ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque o amor que você perdeu, o mundo também perdeu. Mas se você ganha o amor e começa a contribuir, abraçar mais e compartilhar mais amor com as pessoas vão compartilhar mais amor contigo. Quantas vezes você entra... Vou dar um exemplo para você entender a situação. Você entra numa rede de comércio, supermercado, lojas. Você entra. As pessoas às vezes te atendem mal, está mal-humorado porque tem problemas dentro de casa e leva o problema para o trabalho. Às vezes chega no trabalho, está sobrecarregado de funções acúmula que acontece dentro do estabelecimento e trata o cliente mal, faz cara feia. São coisas, irmãos, que só o Senhor sabe o que aquele ser humano está passando. Mas você vai entender ele depois. Chama ele para conversar depois, você vai entender. Meu filho, o que está acontecendo contigo? Por que você está assim? Por que você está com essa cara feia? Tá tudo bem? E ele começa a desabafar com você. Começa a falar coisa com você assim que você não esperava. Já aconteceu isso comigo, irmão. Uma jovem chegar em mim e falar que o esposo enchia a cara de cachaça mesmo. Pagava para todo mundo. Mas na hora de pagar as contas, ele pagava sozinho, nem os amigos ajudavam ele. Ela teve uma vez que teve que entrar em ação, brigar com os amigos dele, para poder pagar as contas também, que ele comprava tudo no cartão. Mas eu vou fazer o quê? Qual é o seu conselho para essa jovem? Minha filha, você não está errada não. Você está certa. Você está do lado do cara, você quer ver o bem dele, você está o tempo todo ali lutando com ele. Ele está errado? Está errado, mas você está errada? Não, você está certa. Porque no momento que ele ficasse doente, quem vai para o hospital vai ser você. Os amigos não ajudam. Os amigos não visitam. Às vezes tem amigos que reconhecem a força daquele que realmente... E vai lá e pergunta à esposa como é que está lá um amigo. Às vezes até dá uma ajuda. Não vai visitar, mas dá uma ajuda, dá um dinheiro, sei lá como é que pode ajudar. Mas ajuda para poder comprar alguma coisa, um remédio. Entendeu? Mas tem amigos que não façam nada disso. Lembra de Lázaro? Quem era amigo de Lázaro? Íntimo. Jesus. Jesus. Mas no momento mais difícil que Lázaro precisou, Jesus não podia comparecer. Jesus estava ocupado com outra coisa. Mas quando Jesus foi ao encontro de Lázaro, Lázaro já estava morto há mais de 4 dias. Mas Jesus chorou. Chorou por esse amigo. Mas ele foi lá e pediu para as irmãs levar ele lá onde Lázaro estava enterrado. Mas ele tinha fé que o amigo ia se ressuscitar. Ele tinha fé que seu amigo não estava morto. A doença dele não era para a morte. Sabe o que as irmãs de Lázaro falavam? Mas, mestre, ele já está morto há mais de 4 dias. O que você vai fazer lá? Já fede a mal, já está tudo ruim. Mas sabe o que o Senhor fez?
Entenda isso. Para você entender isso, para depois você falar assim, poxa, não tem mais jeito para mim. Mas para Lázaro tinha um jeito. Depois de 4 dias está morto. Teve um jeito. O Senhor Jesus gritou 3 vezes. O terceiro grito chamando Lázaro para fora foi mais alto. E Lázaro saiu para fora daquele túmulo. Tem coisas, irmãos, que é necessário a gente se arrepender todos os dias. Poxa, eu me arrependo de ter falado com aquela irmã daquele jeito. Não era para me ter falado. Poxa, eu me arrependo de ter falado com meu pai ou com a minha mãe daquele jeito. Tem filhos que já não se arrependem nem mais de como ele fala com a mãe e com o pai. Grita com o pai, grita com a mãe, grita com todo mundo. E quando vai ver, tá estressado com tudo. E quando vai ver, mais tarde, tá com depressão profunda, tá com ansiedade compulsiva, tá com ansiedade das coisas, tá com tudo. Mas sabe o que o Senhor está dizendo nesse momento para mim e para você? Tá aqui, ó, no versículo 6. Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram aos vossos pais. E quando ele me chama a atenção, no versículo 4, onde ele deixa bem claro assim, e não seja como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, quer dizer, Zacarias estava alertando aquela juventude para não ser como os pais dele, como os nossos pais. É para nós ser diferente. É para nós ir mais além daquilo que eles fizeram. Deus deu força. Zacarias, Deus deu força. Deus mandou esse povo se arrepender. E outra coisa, meu irmão, é chegado o momento que a gente precisa ter necessidade de ir ao arrependimento. Ah, mas eu não me arrependo de eu ter feito coisa errada. Eu não me arrependo de ter falado aquilo. Eu não me arrependo de ter falado isso. Eu não me arrependo de ter gritado com o meu pastor na igreja. Eu não me arrependo de ter falado com a minha mãe gritando. Eu não me arrependo de ter falado com o meu pai desse jeito. Não, cuidado. O nosso preço é muito alto. Sabe por quê? Porque isso nos leva muito a entrar para um nível mais complicado da nossa vida. Sabe por quê? A desobediência ao ministério, a desobediência às nossas autoridades que estão acima de nós. E tudo isso, sabe o que vira? Vandalismo. Essa bagunça que você assiste aí no meio da cidade. A partir de agora, irmão, se arrependa de algumas coisas da tua vida, faça essa oração comigo, de arrependimento, e deixa Deus trabalhar no teu consciente, no teu psique. Porque muitas das vezes, a gente não somos nada sem Deus. Nós não somos nada sem a direção de Deus. A partir de hoje, quebra o orgulho, quebra o meu eu. Pede para o Senhor quebra o meu eu, Senhor. Me ajuda, Senhor, a me arrepender das minhas falhas. Me ajuda, Senhor, a tratar os meus irmãos e os meus amigos com sinceridade, com aquilo, Senhor, que o Senhor tem me dado para estar diante de Ti. Então vamos orar para a gente caminhar aqui para a reta final e Deus abençoar a sua vida, a sua casa, seu ministério, a sua vida espiritual que está fora do altar. Às vezes você já não tem nem mais vontade de ler a Bíblia. Estou cansado, Senhor. Aleluia. Estou cansado. Eu já não consigo mais ser aquela pessoa que era para amar mais, para trabalhar mais, para abraçar mais. Eu não consigo mais ser isso. Vamos nessa oração que Deus te dá ao consciente. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, aqui, Senhor, já estamos, Senhor, te agradecendo por tudo.
Mas, meu Senhor, quero te apresentar, Senhor, a cada causa, meu Pai. Que cada um aqui assistiu esse vídeo, a cada palavra que foi citada aqui nesse vídeo. Meu Senhor da glória, Deus, cuida, meu Pai, de cada um que assistiu esse vídeo, que está aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, querendo voltar ao primeiro amor, Senhor. Ajuda, meu Pai, essa mente que já não tem, meu Pai, mais o que pensar, meu Deus. Tem momento, Pai, que pensa em desistir, não quer mais se arrepender. Meu Senhor da glória, nos leva a um nível mais profundo, meu Deus. Para que nós venhamos se arrepender, meu Pai, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas atitudes mal colocadas, meu Pai, quando nós não pedimos a Tua direção. Meu Senhor da glória, ajuda também, Senhor, a perdoar, meu Pai, a quem nos fez mal. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender, meu Pai, daquilo, meu Pai, que entristeceu o seu coração. Que não deixa, Senhor, mas nós cair, meu Pai, nesse profundo abismo, meu Pai. Que nos leva, Senhor, a uma depressão. Que nos leva, Senhor, a uma ansiedade compulsiva. Que nos leva, Senhor, a um caminho errante. Nos faça, Senhor, olhar para Ti, Senhor, com um olhar de amor. Um olhar mais apaixonado por Ti, Senhor. Um olhar, Senhor, carinhoso pela humanidade, aquele que está aflito, aquele que está triste, aquele que trata nós com mal, Senhor, que olha nós de cara feia. Aleluia! Mas continua, Senhor, dando força, vigor, meu Pai, para eles também. Para que eles venham ver, Senhor, a Tua face, meu Pai, na nossa face. A Sua luz resplandecendo por onde nós passarmos. Meu Senhor da glória, ajuda, meu Pai, a cada pastor, a cada ministério, a cada altar, Senhor, que está rachado, que está quebrado, que não tem mais arrependimento, meu Pai, de viver, meu Pai, a Tua santidade. Deus, começa a purificar. Começa, Senhor, a restaurar o altar que está quebrado, o altar do arrependimento, Senhor, para que esteja vida nesse altar. Deus, eu também, meu Pai, te entrego, meu Pai, todos os meus arrependimentos às Tuas mãos, para que a cada dia, Senhor, nós venhamos se fortalecer, meu Pai, e entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus para poder, meu Pai, nos tirar da lamaçal do pecado. Tem poder para transformar, tem poder para libertar, tem poder, Senhor, que o Senhor chega na hora certa para libertar. Visita os nossos amigos, visita os nossos inimigos, aquele que pratica o mal, aquele que deseja o mal para nós também, meu Senhor. Visita eles, transforma o coração, a mente deles também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. E essas pessoas também, Senhor, que estão aqui orando comigo, te apresento a cada causa delas nas Tuas mãos, Senhor. E que a cada dia dá força para elas, Senhor, ler a palavra, ir à Tua casa, pregar a mensagem, Senhor, que deve ser pregada a cada dia, meu Pai, e trazer o Teu povo ao arrependimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu ministério, tua casa, tua família, seu trabalho. Fique por aqui conosco, espalhe para quem quer ouvir mais ainda essa mensagem, e que Deus continua guiando o teu espaço por onde você passar. Amém.